Jesus. Querido, pegue tua Bíblia, abra ela no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, versículo 10, versículo 8, capítulo 10, versículo de número 8. Deus abençoe, Pastor Leandro, grande querido, Deus abençoe os convidados em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 8. Nós vamos falar nessa noite sobre o modus operandi da cruz, o poder da cruz. Glórias a Deus. Romanos 10, 8, quem achou, diga graças a Deus. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam boas novas? E você diga amém. Se aceite, por gentileza. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai nos trazer um entendimento a respeito da vida que Deus ele quer que nós vivamos. Existe um socorro dos céus e existe um bálsamo quando lemos esse texto, porque ele diz que aquele que o invocar será salvo, e isso traz uma esperança, isso traz, de certa maneira, um alívio para as nossas almas. Então eu quero começar dizendo para você que Deus ele ama a sua vida. Deus ama a sua vida, e não bastante ele amar a sua vida, Deus ele quer que você experimente abundância. Deus ele quer que você experimente paz. Deus ele quer que você experimente prosperidade, e isso eu não me refiro à eternidade, eu me refiro ao tempo presente. Ao tempo presente, ao qual vivemos. Deus ele tem para você, não só na eternidade, mas nessa vida, paz e prosperidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós temos paz com Deus, por intermédio, através ou por meio de Jesus, nosso Senhor. Então, o que a gente percebe hoje, nesse mundo pós-moderno que a gente vive, numa geração informatizada, aonde tudo é muito instantâneo, rápido, prático, a gente percebe que hoje o mal do século ele já não é tanto a depressão, porque a depressão ela é o acúmulo excessivo de pensamentos de coisas do passado, e aquilo te faz sofrer. Por exemplo, alguém que perdeu a empresa, alguém que terminou um relacionamento,
alguém que perdeu um ente querido, e aquela perda ela vai fazendo com que a pessoa fique depressiva dia após dia, mas o mal do século hoje já não seja talvez tanto a depressão. A gente hoje vê pessoas tendo crises e crises de ansiedade. E sendo o oposto da depressão, a crise de ansiedade é o pensamento acelerado com as coisas que ainda não aconteceram, com as coisas que virão. E nós não podemos esquecer o que o escritor deixou para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam suas petições e que o Pai saiba de todas elas. E a gente percebe que hoje as pessoas elas vivem ansiosas, elas vivem preocupadas, elas vivem possessivas com as coisas do futuro, com o que irá acontecer. E esse texto ele nos traz uma paz, porque nós temos paz com Deus através de Jesus. E hoje o que a gente vê, redobre a sua atenção agora, é que as pessoas elas estão dia após dia colocando a expectativa da sua paz quando ela conseguir comprar a casa. Ela coloca a expectativa da sua paz quando ela realizar o casamento, quando ela comprar o carro. E aqui o escritor de Romanos, ele está nos dizendo, Paulo, que a nossa paz ela não depende de fatores externos. Ela depende de uma pessoa. Então o problema da cristandade hoje, quando eu falo cristandade, engloba todos os cristãos dessa era atual que vivemos, é que a paz de muitos está na vitória, a paz de muitos está na conquista, a paz de muitos está na bênção, a paz de muitos está na prosperidade. Quando Paulo diz, nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Cristo é suficiente, Cristo basta. Então, Deus ele tem um plano de paz, diga comigo, paz e prosperidade para a minha vida, para a sua vida. É o desejo de Deus que a gente viva em paz, que a gente prospere. E nós vamos discorrer mais para frente. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de um bem-estar onde você possa acordar satisfeito com a vida que tem, dormir satisfeito com a vida que tem. Então, esse nosso Deus, ele tem esse desejo, ele desenhou um plano para todo ser humano. Deus quer que você governe em vida. Lembra de Adão? Ele chegou para Adão e falou assim, olha Adão, você vai crescer e vai multiplicar. Diga aleluia. Irmão, eu amo muito a minha esposa, eu gosto de me relacionar com ela, eu acho que o sexo dentro do casamento é muito saudável, e quando um casamento não tem isso, tem algum problema. E quando Deus fala para Adão, Adão, você precisa multiplicar, e para multiplicar ele precisa ter relação. E para ele multiplicar e ter relação é prazeroso. Então ele diz para Adão, olha, você vai crescer, multiplicar, você vai trabalhar. Tem gente que pensa que no céu não vai ter trabalho. Teve gente que já me fez essa pergunta, bispo, no céu nós vamos trabalhar? E eu respondi o seguinte, eu sei de uma coisa, no céu não tem preguiçoso, irmão. Porque Jesus falou assim, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então no céu não vai ter descanso, irmão. No céu nós não vamos comer com o suor do rosto, é diferente, nós vamos trabalhar, mas não vamos comer com o suor do próprio rosto. Diga aleluia por isso. Amém? Então Deus ele desenhou esse plano e começa em Adão. Olha, cresça, multiplique, prospere. Ele diz assim, governe sobre a terra. Você vai governar sobre as árvores, você vai governar sobre as animalias, você vai governar sobre os pássaros, sobre os quadrúpedes, sobre os animais selvagens, sobre a vegetação. Texto muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quem crê no Filho não deve perecer. Olha só, nós temos paz com Deus através de Jesus, nós não perecemos e somos salvos através de Jesus. E Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu vim para que tenham vida
em abundância. Então perceba que nós temos paz através de Jesus, nós temos paz com Deus através de Jesus, nós temos a redenção através do sacrifício de Jesus, e nós temos a abundância através de Jesus, porque Ele garantiu isso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não vim para que vocês tenham uma vida miserável. Eu não vim para que vocês tenham uma vida a conta-gotas. Então a abundância, eu preciso abundar no meu casamento, no meu relacionamento, eu preciso abundar na relação com os meus filhos, eu preciso abundar na minha espiritualidade, eu preciso abundar financeiramente, eu preciso abundar na minha profissão, no meu ramo de atividade, na minha empresa, no meu produto. Eu preciso viver a abundância, porque Ele aqui não discriminou uma área. Ele falou assim, eu vim para que vocês venham abundar. Sabe o que é abundar? É quando você dá um mergulho numa piscina cheia. O que acontece quando você mergulha numa piscina cheia? Escorre água para todos os lados. E é isso que ele está falando, uma vida abundante. Agora eu quero fazer aqui uma interrogação, uma pergunta. Por que então que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, que carregam uma Bíblia debaixo do braço, pessoas que amam a Deus, pessoas que não amam a Deus, porque tantas pessoas não estão vivendo essa paz e não estão vivendo essa abundância que a Bíblia prometeu que seria para nós? Porque existe algo dentro da teologia, e eu não quero me aprofundar aqui, mas isso é uma coisa que depois, se você quiser estudar, seria muito importante, para você não cair na teologia falsa da graça barata ou da hipergraça, que é a graça que perdoa tudo, é a graça que te ama do jeito que você é, e Deus ele vai te levar do céu desse jeito. Diga, está amarrado. Essa é a hipergraça. Só que para a gente poder falar de graça, eu preciso falar sobre o pecado. Então, quando eu tenho consciência da minha depravação, quando eu tenho consciência da minha condição, aí sim nós conseguimos falar de graça. Então por que a maioria das pessoas não vive essa paz, não vive essa abundância, não vive tudo aquilo que Deus tem projetado e prometido para elas? Por causa de uma palavra chamada separação. Diga, separação. Ô bispo, o que é a separação? A separação foi devido à desobediência de Adão e Eva. Deus falou, não coma, eles foram e comeram. E o que houve aí? Houve uma separação. Então, Deus ele criou eu e você a imagem e semelhança dele para viver em abundância. Só que ele não nos fez, pastor Leandro, como robôs. Ele não colocou algum mecanismo dentro da nossa mente ou do nosso corpo, como um botão liga e desliga para que nós o adoremos de maneira programada. Não, Ele nos deu a liberdade. Você escolhe se você vai vir para o culto ou vai ficar em casa assistindo. Você escolhe se você vai jejuar ou se você vai ceder aos prazeres da sua carne. Você escolhe se você vai se santificar ou se você vai se sujar. É uma decisão. Por isso que a gente tem dito com Deus, é tudo ou nada. É você que decide. É você que escolhe. Então, Deus nos deu uma vontade, uma liberdade de escolha. E aí o que eu vejo nos tempos presentes são pessoas que são guiadas pela emoção, pelos sentimentos. Eu tô animado, então eu vou buscar Deus, eu vou para o culto. Eu vou lá para adorar. Mas eu briguei, mas atrasaram o meu salário, eu tive um problema. As pessoas não vêm buscar Deus porque elas servem a Deus não por uma convicção genuína dentro de si, mas elas servem a Deus por oportunidades, por privilégios. É como a multidão que seguia Jesus. A partir do momento que apareceu alguém para fazer mais milagre do que Jesus, ele falou, pode crucificar esse cara aí, para mim não serve. Então Deus nos deu a liberdade, só que nós muitas vezes escolhemos desobedecer, assim como Adão e Eva. Então, meu amigo, você que me ouve aqui nessa noite, minha irmã, você precisa entender uma coisa. Ele te deu a liberdade para você decidir, e o que você tem feito com a sua liberdade? E o uso dessa liberdade é o que muitas vezes, infelizmente, nós vamos usando para desobedecer e seguir o nosso próprio caminho.
Nós estamos já no 14º, hoje é 13, 13º dia de jejum. São 30 dias corridos. Tem pessoas, querido, que não estão fazendo e estão tripudiando. Não, mas para que jejuar, bispo? Mas para que fazer esse negócio? Quer chamar a atenção de quem? Nós queremos chamar a atenção, diga aleluia por isso. Nós queremos chamar a atenção do céu. Nós queremos chamar a atenção do Espírito Santo e dizer assim: Espírito Santo, foi prometido, ainda que eu não valha nada, ainda que eu seja uma carcaça vendida ao pecado, mas o Senhor prometeu que me encheria. Então eu tenho uma decisão de vir para cá e fazer mais uma reunião, de vir para cá e poder vir para ver amigos, de poder vir para poder colocar uma roupa nova, de poder vir para sentir um alívio na minha alma por causa dos louvores. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que Deus ele tem isso para você? Ô bispo, quando eu vou para o culto eu me sinto tão bem, eu sinto uma paz. Isso aí é tão pequeno, é tão pouco perto do oceano que ele tem para você. Então ele nos deu a liberdade, só que muitas vezes nós vamos usando essa liberdade para decidir o nosso próprio caminho. Quantas pessoas que você conhece que disseram assim, ó, não, Deus falou para mim. No Facebook eu conheço tanta gente que está namorando e fala assim, foi Deus que me deu, mas Deus tira, porque um mês está com um, outro mês está com outro, outro mês está com outro. Aí Deus tirou. Ou foi a liberdade de escolha que ela teve, que ela está usando de maneira incoerente, de maneira inapropriada, de maneira imatura. E até hoje nós vamos tomando essas escolhas, nós vamos fazendo as escolhas e vamos tomando decisões. Então quando eu decido errado, diga, quando eu decido errado, isso resulta na separação. Amém? Vem aqui, pastor Fábio, por gentileza, pastor Diego, sobe aqui rapidinho, cada um do meu lado aqui. Fica aqui, isso, perto da caixa, pastor fica perto dessa caixa aqui. Exatamente no meio se chama o campo da neutralidade. Amém? Quando eu estou exatamente no meio aqui, eu estou no campo da neutralidade. Então vamos supor que a minha esquerda está o mundo, diga, o mundo. E à minha direita está Deus. Não é tão feio assim, mas serve. Brincadeira, o pastor tá bonito, hein, varão? Tá bonito, hein, vaso? Sapato top de linha. Escute. Diga, Deus, o mundo. Automaticamente, quando eu decido, escute isso. Uma criança pode discernir isso aqui. Ao meu lado está o quê? Se eu decido dar um passo em direção a Deus, eu estou mais top. Então, ao buscar a Deus, eu estou me afastando. Eu não preciso necessariamente querer deixá-lo. Não existe assim, não, bispo, eu estou deixando o mundo. Ninguém deixa o mundo. Ninguém deixa o pecado. O que acontece é o seguinte: se eu estou dando um passo em direção ao mundo, eu estou automaticamente distante. Agora eu te pergunto, o mundo saiu do lugar onde ele estava? Deus saiu do lugar onde ele estava? Não, ô bispo, por que a minha fé é uma fé vacilante? Porque todos os dias você levanta pela manhã, você tem a oportunidade de ler a Bíblia, de orar, de fazer um jejum, de buscar a Deus, mas você decide dar um passo em direção e automaticamente, ô bispo, mas eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada de errado. Tudo bem, mas você está dando um passo em direção ao mundo, e quando você se aproxima do mundo, você se distancia de Deus. É simples. Ô bispo, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Fica com teu coração em paz. Você vai colher o fruto das suas escolhas e decisões. Então, bispo, qual é a única opção que eu tenho? Ou ser amigo do mundo, ou ser amigo... E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Não tem como eu amar a Deus e amar o mundo. Daí você entende porque eu falo que é tudo ou nada. Deus está aqui.
Ele está aqui. Ô bispo, mas eu dei um passo pequenininho. É um passo que você já se distanciou do mundo e se aproximou dele. Não importa o tamanho, o que importa é você continuar. Até porque a corrida, a caminhada cristã, não se trata de velocidade, se trata de constância. Ô bispo, Deus explodiu meu ministério em 5 anos. Isso aí não quer dizer, porque aquele que pensa estar de pé, cuide. Amém? Obrigado, pastores. Então, meu irmão, preste atenção nisso. Você tem a escolha, a decisão. Só que todas as decisões, muitas vezes, que nós vamos tomando, vão nos separando. Olha o que diz Romanos 3,23. Pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então o problema é o pecado, o problema é as minhas decisões diárias que vão me afastando de Deus. Você se lembra quando Adão pecou? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele fugiu do lugar de encontro. Ele não foi procurar folha de figueira para tampar a nudez. Ele falou, Deus me livre. Por que a ceia muitas vezes é um terror para muita gente? Porque a pessoa sabe a vida que ela está vivendo. E posso falar isso aqui, sim ou não? A pessoa não quer mudar. Ela fala, eu vou para a igreja, eu vou na quarta-feira, porque na quarta-feira eu quero receber fé. Quem não quer receber fé? Quem não quer ter o dom da fé, de profetizar, de viver milagre? Quem não quer, querido, arrebentar? Quem não quer prosperar, crescer, multiplicar, ver as coisas dar certo? Todo mundo. Mas quem quer negar a si mesmo? Mas quem quer servir e seguir a Cristo de maneira fiel? Então aqui está, por que muitas vezes as pessoas não estão vivendo aquilo que tem que viver? Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o salário paga bem, e ele paga para você, muitas vezes adiantado. Ou seja, o pecado me dá o prazer momentâneo, me dá o prazer ali na hora. Agora você percebe que nada daquilo que você compre, conquiste ou consiga vai suprir esse vazio que existe dentro de você. Quantas pessoas que eu conheço que estão na fé, pessoas que estão firmes com Deus, mas existe um vazio, porque ela está prosperando, bispo, ela está comprando o carro, ela comprou a casa, as coisas estão acontecendo, mas não existe uma intimidade genuína com Deus. A vida dela não é 100% para Deus. Ela vive apenas um discurso, mas na casa dela não é uma extensão da glória de Deus. Então, por exemplo, querido, eu tenho pedido para vocês orarem por mim, porque eu preciso mudar de onde eu estou. Eu achei que ia ser uma bênção, mas está muito complicado. E hoje aconteceu uma situação não foi nem criança, foi adolescente, uns homens já, irmão, é um povo muito desocupado, na onde eu estou morando, muito desocupado, homens que se drogam muito, tráfico de droga praticamente na rua onde eu estou morando, e eu não sabia disso até eu morar lá. E aí estouraram o fio da minha internet com a linha do pipa. Eu preciso para praticamente muita coisa. Depois estouraram o fio da energia, estragou coisa no meu freezer. Eu já fiquei na carne, irmão. Aí quando não, bateram com o volante da bicicleta no meu carro, riscaram o meu carro. Irmão, uma luta. Chega no sábado, chega sexta-feira, é aquele batidão, aquelas festas com aquele som alto, irmão, até 4, 5 da manhã, um povo que se droga muito, que bebe muito, que se prostitui muito. E aí hoje, irmão, estávamos almoçando, eu e minha esposa, aí daqui a pouco, irmão, um barulho de uma bomba. Eu falei, não, era o que faltava aqui nessa rua. E aí estourou um transformador, alguma coisa lá no poste principal da rua, com um bendito pipa. Aí, meu irmão, sai aquele monte de vizinho pra rua, aquela confusão, aquela coisa que você está acostumado a ver, sabe? Aí tinha um rapaz que disse que serve a Deus do meu lado. Irmão, eu saí na carne, é claro, eu estava lá no momento de família, estava acabando de almoçar. E só quem é casado aqui sabe, minha esposa ia lavar cabelo, passar escova, passar prancha, ia ligar lá a penteadeira dela com aquele monte de lâmpada para se maquiar, passar tudo. E, irmão, eu já fiquei numa prova, no estreito, eu falei assim, eles não vão ter que aguentar minha esposa, vai ser eu aqui, ó, sem luz.
Aí eu já pensei na hora, eu falei, meu Deus, já vou ter que levar ele a algum lugar, na casa de um parente, para tomar aquele desconforto todo, porque o estouro que deu, eu falei assim, metade da rua aqui está sem luz. Aí o vizinho que serve a Deus, eu saí na carne, eu confesso para vocês, eu saí na carne. A Bíblia diz, irai-vos, mas não... Pô, eu saí lá para ver o que estava acontecendo. Aí, presta atenção, fica tranquilo, pode deixar, presta atenção aqui. Quando nós estamos ali, o rapaz que disse que serve a Deus, ele falou assim, ó, sabe qual é o meu desejo? Ele fez isso aqui, ó, sabe qual é o meu desejo? Eu queria que um desses infelizes aí pegasse aquele fio ali, ó, desencapado, ia virar carvão na minha frente. Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. E é um vizinho que está muito amargurado de morar ali, você está entendendo? É muitos problemas recorrentes, ele é uma boa pessoa. Mas é como a gente está falando aqui. A boca diz uma coisa, mas o coração tem outra. E aí eu falei para ele assim, cara, em vez de você desejar o mal dessas pessoas, por que você pelo menos deseja o seu próprio bem? Diga assim, eu vou mudar daqui no nome de Jesus. Poxa, você não precisa desejar que alguém morra carbonizado na sua frente, uma criança, um adolescente. Então é isso que diz que o salário do pecado é a morte. Porque quando eu desejo o bem para alguém, isso volta para mim. Quando eu desejo o mal para alguém, isso acaba voltando para mim, porque a Bíblia diz que vida e morte está no poder da... E aquele que vive daquilo que fala, do seu fruto vai comer. Então, Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 e 12 diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram juntamente inúteis, não tem alguém que faça o bem, nenhum sequer. Então olhe para mim agora, perceba, preste muita atenção, por gentileza. Deus tem um plano de paz, de prosperidade, de abundância, amém? Só que as minhas decisões, os meus pecados me afastam dele. Talvez você chorou como milhares de pessoas ao assistir a novela da Record, quando Adão canta aquela música do Baruque, né? O Jardim da Inocência. Ai, que saudade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, sim ou não? Você se emocionou assim como eu? Lindo demais, não é? Só que muitas vezes aquilo é o retrato do que estamos vivendo. Então essa separação entre o homem e Deus deixa um vazio. E tem muitas pessoas que estão tentando, bispo, preencher esse vazio de maneira carnal. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quem aqui já teve a oportunidade de comprar o seu carro e entrar no seu próprio carro pela primeira vez? Não importa, parcelado, financiado, à vista. Levanta a mão bem alta assim. Qual que foi o sentimento quando você entrou dentro daquele carro? Realização, alegria, sim ou não? Bem-estar. Eu me lembro do primeiro carro que eu entrei, irmão. Eu fui buscar na agência, eu e minha esposa compramos. Eu saí de lá quase com a Bíblia, irmão, 60 prestação para pagar. Mas o crente é um bicho meio doido, né? Eu entrei naquele carro assim, louvado seja teu nome, Jesus. Meu primeiro carro, cheirei o banco. Eita, que coisa gostosa, irmão. Sentei lá e ali eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me permitir pagar todas as prestações sem atrasar, se o Senhor permitir que eu desfrute desse ar-condicionado, porque tem gente que assim, compra e não usa nada que tem no carro. Eu conheço gente assim, vai viajar 200 km, 300 km, ele vai naquele calor do sertão de Caprobró, irmão, mas ele não liga o ar, ele fala, não, é para tomar um vento aqui que é benção. Diga assim, está amarrado. Eu fiz esse voto com Deus, eu falei, ó, se eu conseguir pagar as prestações sem atrasar, e se o Senhor me der condições de abastecer, andar com ar-condicionado, e outra coisa, Senhor, eu não quero miséria na minha vida, e isso tem 11 anos quase. Nosso primeiro carro, um Renault Clio. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar abastecendo de 10 reais, 15 reais, está amarrado isso aí na minha vida. Eu aqui com a mão no volante, dentro da agência, estava tudo assinado, tudo bonitinho, o carro era meu, pronto para sair. Eu liguei o carro, dei a partida, liguei o ar-condicionado e fiz esse voto. Eu falei, se o Senhor me ajudar a pagar, andar com ar-condicionado e não faltar dinheiro, eu quero abastecer de 50 para cima, eu prometo para o Senhor que esse carro aqui vai ser para glorificar teu nome. Eu vou caçar alguém para dar carona na igreja, dia de chuva principalmente,
Eu vou abençoar a vida das pessoas. Esse carro aqui vai ser para a glória do teu nome. Quem precisar de mim, Senhor, assim eu vou abençoar. E, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu paguei até a 55ª parcela porque eu não cheguei a quitar, que eu vendi o carro e Deus me honrou. Nunca, irmãos, eu soube o que era deixar de ter dinheiro para abastecer o carro diante do Espírito Santo. Paguei todas as prestações. Troquei para um carro melhor, arrebentei. Sabe o que foi isso aqui? Decisão. Falei assim: Senhor, ou é ou não é. Eu vou fazer um voto com o Senhor hoje. Só que aonde eu quero chegar com isso? Posso falar? Como que está teu carro hoje, irmão? Está precisando dar uma lavada? Está precisando trocar alguma coisa, fazer manutenção? Sim ou não? Tá, não tá? Sabe por quê? Porque aquele sentimento, aquela emoção que você teve ao comprar o carro, a trocar um micro-ondas, ao reformar a tua casa, ao ingressar na faculdade, ao comprar uma geladeira, ao comprar aquele fogão de inox top de linha, irmão, foi um sentimento, uma sensação passageira. Você achou que aquilo preencheu o vazio que só o Espírito Santo de Deus poderia preencher, e depois você voltou a estacar zero. Você falou: eu quero saber desse fogão, eu quero saber desse carro, tem alguma coisa dentro de mim que precisa mudar. Então existe um vazio dentro do ser humano que os bens materiais não vão suprir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acompanho só um padre chamado Fábio de Mello, e ele recentemente colocou uma postagem que eu achei maravilhosa. Ele disse assim: namore consigo mesmo, namore-se, e se der certo, namore alguém. Porque a gente coloca a projeção da nossa plenitude no próximo. A gente coloca a projeção da nossa plenitude nos bens. Olhe para mim, não tem nada que pode superar a presença de Deus na tua vida. Enquanto você não entender isso, você vai ser um ser incompleto. É essa separação. É isso que acontecia. Deus descia diariamente para se relacionar com Adão e com Eva, e aí com o pecado ele se separou, mas Deus continuava no mesmo lugar. Foi ele que fugiu. Tanto é que Deus fala para ele: Adão, Adão, aonde você está? Agora eu te pergunto, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Então por que Deus perguntou onde que ele estava? Porque toda vez que Deus pergunta para você aonde você está, não é porque Deus não sabe aonde você está, é porque você se perdeu. E ele pergunta assim: você já tem noção onde você está hoje? Então existe um vazio, e as pessoas estão tentando preencher com vício. Quantos homens viciados, irmão, em pornografia, viciados em videogame, viciados em droga, viciados em bebida. Não só homens, mas como mulheres, viciados em sexo, pessoas compulsivas pelo sexo. Pessoa que não pode pegar na mão de uma irmã, a irmã não pode pegar na mão de um homem, ela já tem impulsos, desejos, é uma coisa incontrolável dentro da pessoa, para que aquilo de alguma maneira possa suprir aquele vazio que ela tem. Quantas pessoas tentando suprir o vazio da sua alma no entretenimento, na Netflix, em várias coisas, irmão, pensando que vai viajar, que vai tirar lazer, que vai fazer, e ela vai preencher o vazio da sua alma. Quantas pessoas, irmãos, estão tentando preencher o vazio em baladas nesse momento, em festas, em bebidas, em relacionamentos, achando que o vazio e que a carência que eles estão sentindo é por falta de alguém que a ame e que a compreenda. A pessoa anda vazia, a pessoa anda triste, amargurada, porque ela diz assim: bispo, eu não dou sorte no amor, a minha vida está desse jeito porque eu não tenho ninguém para me amar, eu não tenho ninguém para estar do meu lado. E ela está projetando, você principalmente que é solteiro, que está noivo, que vai casar, você que é casado, preste atenção nisso, não projete a sua plenitude no seu companheiro, na sua companheira, porque existe um vazio dentro da tua alma que somente Deus pode preencher. Esse é o papel. Então eu coloco nos bens materiais. Já parou para perceber? Irmão, vamos ser honestos aqui, sim ou não? Francamente falando, quem que volta depressivo, triste depois de uma compra? As irmãs centopeia estão aí no culto, tem só 2 pés, mas tem 30 pares de sapato. É igual eu vejo o rosto da minha esposa quando a gente volta, sacolinha do shopping, da loja lá, é a rasteirinha,
é a pipitu, é o salto-agulha, é não sei o quê. E aí, meu irmão, olha aqui, volta feliz, sim ou não? Mas, irmão, passa 1 mês, 2 meses, o que aconteceu com aquilo que você comprou? Já não tem mais valor, já não tem significância. A sua alma está em busca de algo mais elevado, e eu vou dizer para você, Deus é isso, Deus é essa coisa elevada. Tem pessoas que planejam férias, viagem, achando que vai preencher o vazio por causa do estresse. Você tem que tomar cuidado. Às vezes, irmão, o vazio da tua alma é o vazio espiritual, e você fala, não, eu estou estressado, eu estou sobrecarregado, eu estou trabalhando demais. Não, não é. É a ausência do Espírito Santo. Tem pessoas que vão buscar em religiões, vão buscar em espiritualismo, o vazio que elas têm. As Escrituras dizem, se puder abrir para mim, Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminhos que parecem certo ao homem, mas o seu final conduz à morte. Eu preciso me pautar pela palavra, não pelo que eu acho. Tem gente que me procura muitas vezes para tentar pôr a prova. Não pensa que foi no dia de Jesus só. Tem pessoa que diz assim, ô bispo, o que você acha de tal coisa? Você não está vendo lá o Bolsonaro? Você não está vendo Lula? Você não está vendo fulano? Eu digo assim, meu irmão, eu estou aqui para achar alguma coisa, eu estou aqui para defender a palavra. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então olha aqui, na procura, isso aqui é muito sério. Quem me ouve, diga amém. Não dorme não, olha aqui para mim. Tem pessoa que está pensando que está arrebentando na vida, arrebentando na fé, arrebentando em tudo que está fazendo, e ela está pensando assim, não, está dando certo, Deus está me abençoando. Muitas vezes dá certo, crescer, prosperar, não é sinal de que Deus está no negócio. Existem caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. Ou seja, na ânsia de preencher esse vazio, ele está se sentindo satisfeito, mas ele está sendo conduzido à morte. Então, bispo, o que faz a separação? Isaías 59, versículo 2. Ô bispo, o que acontece para esse vazio se instalar na minha vida? E eu já vou caminhar para o encerramento. Isaías 59, versículo 2. Eu vou contar até 3, nós vamos ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Mas as suas... Então existe uma separação, diga separação. Só que Deus, desse abismo, olhando um homem perdido lá longe, ele diz assim, se eu não fizer alguma coisa, nunca vão ser salvos. É até bonito aquele louvor do Thales, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho... Mentira, irmão, a gente escolhe nossos prazeres, nossas paixões. A Bíblia diz assim, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. E Deus, olhando essa separação, ele falou assim, só existe uma maneira desse povo me buscar de novo, é se eu fizer uma ponte. E por incrível que pareça, a cruz é o que dá acesso até o Pai. E eu encerro aqui. Não tem como falar de ceia sem falar de cruz. Bispo, qual que é essa ponte para Deus? Diga comigo, a cruz. Então Jesus, ele morre e ressuscita dos mortos. A sua fé tem que estar num Cristo que morreu e ressuscitou. Porque essa é a prova de que deu certo. Então a cruz é o símbolo máximo, mas ela não é o símbolo máximo estando preenchida. Ela tem que estar vazia. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele se entregou. Ninguém matou Jesus, irmão. Olha aqui para mim, posso falar isso sim ou não? Quem já assistiu aqueles filmes hollywoodianos, aonde tem uma pessoa ali e o diabo está querendo pegar a pessoa, está cirandando? E aí eu vi uma produção uma vez hollywoodiana que é muito interessante. A pessoa está ali toda flagelada, não sei o quê, e o demônio
querendo pegar de qualquer jeito a pessoa, e daqui a pouco Jesus aparece ali, e aí os demônios começam a castigar Jesus. Quem já viu alguma coisa parecida assim? E aí, irmão, tem pessoas que dizem assim: nossa, Jesus pagou o preço pelos meus pecados, ele foi castigado por demônios, todo o inferno se levantou contra ele. Diga assim: está amarrado. Você precisa ler a Bíblia, irmão. A Bíblia diz que no Getsêmani Jesus ele orava quando ele entra em estado de hematidose, que ele transpira gotas de suor com sangue, ele dizendo assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se possível seja feita a tua vontade e não a minha. Se possível me afasta o cálice, mas não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. Tem pessoas que acham que ele estava com medo do açoite dos romanos. Irmão, teve mortes muito pior que a de Jesus. Existiram mortes muito mais difíceis, segundo a medicina, do que a de Jesus. A de Jesus foi fichinha. Existiram torturas, mortes, crucificações piores do que a de Jesus. Irmão, Jesus sofreu, mas você sabe como morreu o profeta Isaías? Serraram ele ao meio. Misericórdia, irmão. Ô bispo, então por que a agonia de Jesus? Ele estava com medo dos romanos prenderem ele? Não, a Bíblia diz que ele não queria beber do cálice da ira de Deus. Não eram os açoites, não era a coroa de espinho, não era medo dos romanos, era o medo de beber o cálice da ira de Deus, aonde ele pagou os pecados. Irmão, tem gente que diz assim: bispo, Deus é amor. Como Deus é amor se ele esmagou o filho dele até a última gota de sangue na cruz por mim e por você? Existe uma ira implacável, aonde ele nos olhou e disse assim: se alguém não estiver disposto a pagar o preço até o último momento, não tem como. Jesus falou assim: eu vou descer, eu vou até lá. Então não acredite quando alguém... Não, olha, irmão, um Deus que salva você de qualquer jeito não é o Deus da Bíblia. Existia uma sentença que somente Jesus foi capaz de cumprir. Então qualquer um poderia ter morrido no lugar de Jesus, mas nenhum seria a pessoa correta, certa, perfeita para poder cumprir o sacrifício. Até porque, posso falar isso aqui? Sacrifício qualquer um faz, mas eu quero ver um sacrifício perfeito. Então qualquer um poderia ter morrido. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Mas por que o sacrifício de Pedro não foi suficiente para nos salvar? Porque Pedro não era sem pecado. Então, meu irmão, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só existe um mediador. Então a gente não pode acreditar. Você precisa aprender agora, aprenda com o seu pastor isso. Ô bispo, o que o senhor está dizendo? Irmão, não tem essa conversa de qualquer religião leva até Deus. Se não tem Cristo, irmão, está fora. Se essa religião busca qualquer coisa que não for a Cristo, está fora, porque só existe um Deus e só um mediador. Por isso que nós não acreditamos em Aparecida do Norte. Por isso que nós não acreditamos em Maria. Por isso que nós não acreditamos em anjos. Por isso que nós não acreditamos em santos. Por isso que nós acreditamos única e exclusivamente em Jesus. Por isso que nós não temos imagem. Por isso que nós não temos esculturas. Ô bispo, mas então Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, que concebeu Jesus, então a gente pode descartar? Não, foi uma santa mulher de Deus. Mas ela não representa nada. Por quê, bispo? Porque só tem um mediador entre Deus e os homens. Então, meu irmão, você que carrega foto de Santo Expedito, Aparecida do Norte, santo de não sei da onde, irmão, é tempo de você largar tudo isso e colocar a tua fé no único que pode salvar a tua vida, que é chamado Jesus de Nazaré. Maria foi uma bênção, mas não foi ela que sangrou na cruz até a última gota. Quem me entende, diga amém. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18: porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, pelos justos e pelos injustos. Aí eu queria ver agora os calvinistas, irmão. Agora eu queria ver aqueles amantes da teologia calvinista. Como que Cristo morreu por nós, injustos e justos? E
diz para nos levar a Deus. Sabe o que está querendo dizer aqui? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus proveu um único caminho. Ele diz assim: não tem como um homem levantar de manhã e falar assim: eu quero ser salvo. Dentro do coração do homem é só desejos impuros, carnais e egoístas. Então ele falou: eu vou prover um caminho para eles andar por esse caminho. Diga: andar por esse caminho. Então, meu caro, olha para mim e redobre sua atenção. Você veio hoje aqui para Deus falar com você, amém? E o que Ele está dizendo para você é tudo ou nada. Ou você anda pelo caminho que Ele te designou, ou você vai escolher o teu próprio caminho. Você não pode entrar aqui querendo moldar a Bíblia do jeito que você quer, moldar a igreja do jeito que você quer. Não, você entra aqui simplesmente para baixar a cabeça e falar: eu vou andar por esse caminho. Ou é tudo... Quando você quiser falar comigo, discutir sobre alguma coisa, venha com a Bíblia, porque se não for através dela, irmão, não tem como. Ô bispo, porque eu acho, porque eu penso, porque eu vejo, porque eu... Irmão, não tem como. Ele proveu o caminho. Então, meu irmão, você precisa receber Jesus na sua vida. E agora aqui vai para os crentes. Receber Jesus não é você levantar a mão e dizer que aceita Ele e voltar para casa para viver do mesmo jeito. Teu casamento tem que mudar, tua vida financeira tem que mudar, relacionamento com os filhos tem que mudar, na empresa tem que mudar, no trabalho tem que mudar, na faculdade tem que mudar, com a esposa tem que mudar, dentro da igreja tem que mudar, tem que haver mudança. Porque senão você pode estar caminhando aqui dentro, dizimando, ofertando, trazendo a Bíblia, voltando para casa, vem no culto da manhã, vem no culto da noite, vem no culto da quarta, vem na segunda-feira, é amigo do pastor, está pensando que está arrebentando, mas está andando pelos seus próprios caminhos. E os caminhos que o homem escolhe, parece que vai dar certo, mas no final, é final do quê? De morte. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a Bíblia em primeiro lugar. E se tiver espaço, a tua opinião. Amém? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É com João 3,16. Eis que estou à porta, e se alguém... Ele diz o quê? Cadê os calvinistas de novo, meu Deus do céu? Ele diz assim: eu estou te dando a liberdade. Eu estou batendo... Quando você ouve um sermão duro: ah, mas esse bispo aí está pregando duro demais, eu vim aqui para poder ser feliz. Deus não está nem aí com a tua felicidade, Ele está aí com a tua salvação. E quando eu falo nem aí com a tua felicidade, é força de expressão, amém? É força retórica. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ele está preocupado com a tua felicidade, mas mais ainda com a tua salvação. Então posso dizer aqui: Ele te mata, mas não te perde. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então isso aqui fala de relação, de relacionamento. O Espírito Santo todo dia está batendo as portas, dizendo: e aí, vai orar? E aí, vai jejuar? E aí, vai abrir essa Bíblia quando? Eu estou batendo na porta, eu tenho coisas para viver com você, sobrenaturais, maravilhosas, profundas, mas você tem que abrir a porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. João capítulo 1, versículo 2. Mas todos quantos receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só tem um caminho, diga: só um caminho. É ter Cristo em minha vida, mas não é recebendo com a mão para cima, é viver e andar. A Bíblia diz em Mateus 7,14, se não me falha a memória, se não estiver lá, está na Bíblia, procura depois, que diz assim: a porta é estreita e o caminho apertado. Então não tem como eu ter a possibilidade de imaginar uma vida caminhando com Deus de maneira regalada, com os meus próprios caminhos. A porta é estreita e o caminho é apertado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Então eu tenho que andar pelo caminho que Ele deixou.
dizer uma coisa para você: a Bíblia vai te tirar do teu conforto. A Bíblia ela vai te tirar do lugar de prazer. A Bíblia ela vai te tirar do lugar onde você se sente confortável. Eu encerro voltando para o texto que a gente leu, versículo 9 do capítulo 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ô bispo, o que o senhor está falando então? Hoje é noite de você colocar a tua vida no altar. Não tem como, irmão, você ficar enganando a você mesmo. Deixa eu dizer algo para você. Eu encerro aqui, se coloca de pé, por gentileza. Escute o que eu vou te dizer. Olhe para mim, quem me ouve diga amém. O céu não é para quem tem medo de ir para o inferno. Diga comigo: o céu não é para quem tem medo de ir para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui vai te fazer vir para a igreja para o resto da vida, ou você nunca mais pisa na igreja. Quem nunca desejou Deus, quem nunca desejou a Cristo nessa terra, é impossível passar a eternidade com Ele. Você acha que vai ter como nos bancos uma porta giratória, dizendo: pé, esse pode entrar, pé, esse não pode entrar? Não, irmão. Eu imagino que talvez você pode chegar no céu e você vai falar: pô, que negócio chato, meu. Tá um negócio meio careta aqui, dando um ar santo, santo, poderoso. Você vai falar: não, eu quero um negócio que me atrai mais. Deus não vai te levar para o céu porque você tem medo de ir para o inferno. Quem não desejou Cristo na terra, como vai passar uma eternidade com Ele? Como que eu vou ficar uma eternidade do lado de Jesus? Agora, meu irmão, para aqueles que têm um coração quebrantado e desejoso de falar assim: eu não vejo a hora de olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, valeu a pena tudo aquilo que eu vivi, toda a perseguição, tudo que eu perdi, tudo que eu renunciei por amor a Ti, todo jejum, toda lágrima, toda oração, todo monte, tudo aquilo que eu busquei em Deus em lágrima. Você vai olhar na cara dele e vai dizer assim: meu Senhor, valeu a pena te buscar, valeu a pena sacrificar, valeu a pena colocar a vida no altar, valeu a pena me entregar para o tudo ou nada, porque o Senhor é fiel e hoje eu vejo face a face. É só Ele que pode fazer isso. Então, meu irmão, nessa noite eu quero convidar você, independente, olha aqui para mim. Cadê minha esposa? Cadê a bispa? Não está aqui? Não tem problema não. Cadê um casal? Vem cá, a Larissa e o esposo, vem cá, o Everton. Sobe aqui rapidinho, vamos usar o casal aqui de exemplo. E sobe aqui. Escute o que eu vou dizer para você. Sabe o que é salvação? Vem para cá, por favor. O povo hoje está chique, né? Até brilhando aqui, ó. As paredes vão ser assim, ó, puro ouro. Escute, eles estão de mão dadas. São casados, não são isso? Que olhão bonito, hein, cara? O povo aqui tá chique, né? Ó, estão de mãos dadas. Sabe o que é a fé? Sabe o que é andar com Deus? Talvez você entrou aqui hoje, você está casado, você tem um melhor amigo, você está andando nessa terra de mãos dadas, mas tem pessoas que estão andando caminhos diferentes. Porque às vezes o Everton, ele está numa fé genuína, ele está servindo a Deus de todo o coração, mas a Larissa, o coração dela não está em Cristo. Vocês estão de mãos dadas, mas ambos estão indo para caminhos diferentes. Vida com Deus é isso. Andar de mãos dadas com alguém, com a sua esposa, com o seu marido, não quer dizer nada. Jesus disse: eu sou o caminho. Então você tem que andar por esse caminho. Por isso que eu digo para você que é jovem, solteiro: o bispo, falta só fulano se converter, falta tudo. Pode ter dinheiro, pode ter o que for, mas se não tiver na mesma fé que você, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, com esse exemplo hoje aqui, você precisa sair daqui com isso em mente. É uma vida toda para Deus. Digo, uma vida toda para Deus. Eu não posso, querido, servir a Deus com os meus lábios e servir o diabo com as minhas atitudes. Amém? Obrigado. Então, meu irmão, hoje é noite de você colocar a sua vida diante do altar e falar assim: Deus, até hoje eu brinquei. Até hoje eu estava te servindo de maneira mentirosa, de maneira, sabe, apática. Eu estava fazendo uma coisa, dizendo outra, mas hoje é tudo ou nada. Amém?